Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será implementado o seguinte: será implementado a opção para poder editar diretamente na tabela. Venho aqui em editar, consigo editar, coloco a letra C, aqui também a letra C. Clico em salvar, salvou com sucesso, apresentou a mensagem. Após 5 milissegundos, a mensagem será ocultada e manteve o valor. Se eu atualizar, só para vocês conferirem, realmente mantém o valor C no final. Quando eu clicar em editar, o botão editar é ocultado e apresentado o botão salvar. Retiro a letra C e aqui também a letra C. Clicando em salvar, ele salva no banco de dados, retira o formulário, retorna novamente para o texto e o botão retorna novamente para o editar. Clico em salvar, usuário editado com sucesso. Portanto, é este editar que será implementado nesta aula. Para começar, eu preciso um listar. E ao invés de implementar do zero o listar, em função de já ter vários tutoriais no canal sobre listar com PHP e JavaScript, eu peguei um listar pronto. Quando você baixar o código-fonte, vai ter um diretório com o nome de exemplo listar, e neste diretório tem o código-fonte do listar e também o backup do banco de dados. Você cria uma base de dados Selk e em seguida importa o backup do banco de dados. E este listar, o que ele tem? Ele tem o listar e tem a paginação. Posso dar uma explicação bem básica no código, mas conforme eu citei. Abaixo há o link para você acessar uma playlist completa, no qual eu apresento como implementar o listar com PHP e JavaScript e também a paginação. Esses dois tutoriais foram utilizados como base para implementar este listar. Tem o arquivo index com a estrutura básica do HTML, incluindo a conexão com o banco de dados e o framework Bootstrap para trabalhar com o layout. Tem o seletor que recebe o listar o usuário, JavaScript, envia o conteúdo, os usuários para este seletor. Posso abrir o JavaScript, então quando o usuário carregar esta página index, carrega o JavaScript e no JavaScript chama uma função listar usuário. Nesta função eu recebo como parâmetro a página, chamo um arquivo PHP listar e neste arquivo listar eu tenho o listar usuários e neste listar eu também tenho a paginação na parte inferior. Neste listar eu tenho os dados, editar e salvar, as duas palavras. Editar e salvar, logo eu retorno neste local. O PHP retorna para o JavaScript todos os dados e após o JavaScript receber, realiza a leitura e verifica. Se retornou falso, apresenta a mensagem de erro. Se não, continua o processamento e atribui os dados para o listar usuário, para este seletor listar usuário, tendo este resultado. Mas conforme eu citei, o objetivo é editar na tabela. Começo implementando aqui um botão utilizando o framework Bootstrap. Venho no listar, dentro do TD, ao invés de eu apresentar as duas palavras, eu implemento o botão. Utilizo a tag para criar um botão. Depois que iniciei o botão, finalizo o mesmo, coloco a palavra, primeiro a palavra editar, será um botão editar, o atributo type, indicando que é um simples botão, coloco aspas simples, porque ao redor está o aspas duplo, utilizo o atributo ID, e este atributo ID recebe o seletor, botão, em seguida editar, e passo também o ID do registro. Pego aqui este ID. Porque eu estou colocando este ID, só para vocês lembrarem, estou colocando este ID 3009, 3008, então estou enviando também este ID do registro, indicando qual registro que eu quero editar. Coloquei esse ID só para conseguir apresentar para vocês. Depois utilizo o atributo class e o seletor do Bootstrap relacionado ao layout do botão. btn, novamente btn, é o botão editar, será o botão laranjado. Tamanho do botão, também posso utilizar o seletor do Bootstrap
e margem na lateral direita, sendo and, coloco 1. É traço, coloquei igual, mas é o traço igual a 1. Confiro e tenho o botão editar. Então, esta palavra editar não preciso mais, posso excluir. Depois, preciso também do botão salvar. Recorto este como exemplo, só para facilitar, e este salvar vai ter o seguinte: não é botão editar, será o botão salvar, é este seletor, continua com a mesma cor, sendo laranjado, e a palavra salvar. Confiro como que está ficando, tenho editar e salvar. Quando o usuário clicar neste editar, eu quero que ele possa editar o registro. Quando clicar no botão salvar, possa salvar os dados. Quando o usuário clicar neste botão editar, chama uma função JavaScript para identificar que o usuário clicou no botão. Eu utilizo onClick e chame uma função JavaScript, uma função editar underline registro, e esta função recebe como parâmetro o ID do registro que eu quero editar. O ID do registro, só lembrando, é esse ID. Assim eu consigo receber. Preciso criar esta função no JavaScript, no custom, utilizo a palavra reservada para criar a função, editar registro, recebo como parâmetro o ID, este ID que eu estou enviando como parâmetro, aqui eu estou recebendo. Posso conferir se realmente estou recebendo. Para isso, posso simplesmente dar um console log, colocando a palavra acessou o editar, e também imprimir o ID. Concateno significa juntar o ID. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5, botão direito, inspecionar, venho na parte do console, em seguida ele colocou em dispositivos móveis, eu não quero, seleciono o PC mesmo. Clico em editar, acessou editar, chamou a função corretamente e passou como parâmetro 309 ou 3009. É este registro que eu quero editar. 3003, clico em editar, 3003. Estou recebendo. Coloco um comentário indicando para que serve essa instrução. Início substituir o texto pelo campo na tabela. Esse texto deve ser substituído pelo campo para que o usuário possa editar. E fim, substituir. Eu preciso indicar em qual local que eu quero atribuir o campo. Para identificar onde eu quero atribuir o campo, eu preciso utilizar este ID. Significa que no listar, eu acrescento o atributo ID, em seguida o seletor, por exemplo, valor underline ID, e depois o ID que está dentro desta variável. O mesmo faço em relação ao nome. Eu duplico isso daqui, que é mais fácil. Valor nome e depois valor e-mail. Posso utilizar agora este atributo para poder recuperar o valor. Retorno no custom, coloco um comentário, assim fica mais fácil para vocês identificarem. Utilizo o document, em seguida get element by ID. Eu coloquei ID? Sim. Se eu coloquei ID, então aqui continua também o ID. Qual é o ID? Pego primeiro o valor, a palavra valor ID, e este ID, esta variável, ela possui o mesmo valor que eu estou recebendo como parâmetro na função, o mesmo que eu dei o console log. Então, significa que simplesmente pego este ID e coloco neste local. Se aqui eu tenho, qual o valor que eu tenho? Eu tenho 3009. Aqui, se aqui eu tenho valor ID 3009 neste local, valor ID 3009, isso aqui é igual a valor 3009, quando eu estou neste registro 3009. Se aqui eu tenho 3009, aqui a mesma coisa eu tenho valor ID, depois o que está dentro desta variável ID. É o mesmo valor 3009. Assim pode ser o 3008, 3006, qualquer outro registro. Apago isso aqui que eu utilizei como base, só para explicar para vocês. Posso inclusive dar um console log para vocês conferirem realmente que eu tenho isso, valor nome. Em seguida, dou um console log
em nome. Confiro no navegador, Ctrl F5, clico em editar. Eu tenho agora TD-ID, valor ID 3009. Lembram que eu utilizei como exemplo 3009? Posso pegar 3007, aqui eu tenho o 3007. Recebi corretamente. Assim como eu fiz em relação ao ID, também eu fiz em relação ao ID, mas eu não preciso do ID, eu só preciso do nome e do e-mail. Então aqui também, nome e e-mail. Altero o nome da variável, e-mail. Recebi os dois valores, as duas células, valor nome e valor e-mail. Próximo passo, também coloco um comentário, substituir o texto pelo campo e atribuir para o campo o valor que estava na tabela. Este valor 3007, ou melhor, somente o nome, porque o ID eu não preciso editar, eu preciso atribuir no campo. Primeiro, para atribuir um campo, eu pego a palavra nome, que é a variável, esta variável nome, depois recebe um HTML, inner HTML. Qual será o HTML? Será um simples campo, input, um campo do tipo text. O usuário pode digitar textos, neste caso texto, porque será o nome do usuário é texto, não é número, não é algo diferente. ID, atribuo um seletor para este ID, nome text, e esse nome text também ele vai ter, além do nome text, eu também preciso do ID, concateno mais o valor que está dentro da variável ID. Este aspas duplo, não, o aspas simples, eu não fecho aqui, eu fecho o aspas simples depois neste local. Porque eu preciso fechar só depois, logo apresento para vocês. Vai ter primeiro nome texto, esta palavra, nome texto, dentro do aspas simples. Abri o aspas simples, finalizo aqui. E dentro do aspas simples ainda continua o ID. Se eu continuar com 3009, será nome text 3009. O atributo ID recebe nome text 3009. Pode ser 3008, 3007, qualquer outro registro. Depois do ID, eu também tenho o value, o atributo value. Para eu poder atribuir um valor para este campo, ele recebe o que está em nome. Então, preciso primeiro fechar o aspas duplo, concatenar, pegar o que está dentro da variável nome, isso daqui, e depois recebe um HTML. Então, deve ser um inner HTML. Está aqui o inner HTML. Eu apaguei o concatenar, preciso retornar novamente. Aqui é ponto, não é vírgula. Posso fechar agora este input, sinal de menor e maior, dentro do aspas duplo. Aqui é um simples campo. Se você fizer aqui fora, você pode ver o simples campo, input text, depois tem o ID, em seguida value, o value está recebendo o nome, o inner HTML, conteúdo HTML, e depois finalizo o input, está finalizando o input. É um simples campo, somente aqui tem mais implementações na parte superior. Confiro como que está ficando, Ctrl F5, clico em editar, já substituiu o texto pelo campo. Venho aqui no segundo editar, também substituiu. Está funcionando corretamente no primeiro exemplo. Agora falta substituir no segundo valor, nesta segunda célula. Para isso é o e-mail. Pego a variável e-mail, depois ID e-mail text. Quem recebe é o e-mail. Isso daqui é o e-mail que vai receber. Atualizo, clico em editar, já posso editar o valor. Tenho o formulário, mas ainda não está funcionando este formulário. Eu consigo salvar quando o usuário clicar neste botão salvar. Significa que quando o usuário clicar neste botão, deve chamar uma função. Venho no listar, eu tenho este botão salvar e indico que quando o usuário clicar, um clique, chame uma função com o nome de salvar underline registro e passo como parâmetro também o que estiver dentro da variável ID.
pois eu quero editar este registro. Se eu estou editando 3009, eu indico salve os dados no registro no banco de dados ID. Crio esta função no JavaScript, utilizo a palavra reservada para criar a função, recebe como parâmetro o ID, abro chave, fecho a chave, coloco um comentário, inicio editar o registro no banco de dados e depois a função responsável em salvar no banco de dados. Novamente, um comentário, recuperar os valores do campo, recuperar o valor deste campo e deste outro campo. Qual é o nome do campo? Eu coloquei nome text e meio text. É este atributo ID que será utilizado. Utilizo o document, em seguida é um ID, getElementById, conforme eu setei qual é o nome, nome text. Depois do nome text, eu também tenho o ID. É o mesmo ID que eu recebo aqui como parâmetro. Concateno, indicando que eu quero utilizar este ID, eu quero do campo que é o valor, e o valor está dentro do atributo value. É dentro do atributo value que eu havia colocado? Só conferir, sim, dentro do atributo value que eu coloquei o valor que o usuário possui. Caso ele edite, o valor editado também está dentro do atributo value. Simples formulário. Atribui uma variável com o nome de nome underline valor. Recuperei o nome, também posso recuperar agora o e-mail. Altero e-mail text, é o nome do seletor, e aqui também e-mail valor. Dou um console log nesta variável, só para conferir se realmente eu estou recebendo alguma coisa, e vocês também sempre coloquem o console log para conseguir ver o resultado. Ctrl F5, clico em editar, 3009, correto, clico em salvar, recebi o valor. Se eu colocar, por exemplo, aqui a letra A, clico em salvar, já está com a letra A. Estou recebendo o valor. Você pode testar console log também no e-mail. Eu retiro, não deixo este console log. Em seguida, substituir os campos pelo texto que estava no campo. Atualmente eu tenho campo com esse texto. Eu quero retirar o campo e deixar somente o texto conforme está neste local. Como que eu faço isso? Eu utilizo novamente o document, em seguida getElementById. Qual é o nome? É o valor, só para vocês se lembrarem, o valor está aqui, valor nome, e também o ID. Este é o nome do seletor, valor mais o parâmetro ID. Ele recebe um HTML, inner HTML, recebe o que está em nome valor. Lembram do console log que eu dei que tinha o nome do usuário mais a letra A? Então, este valor que está dentro do formulário, eu quero retirar o campo e simplesmente imprimir esse texto. Depois que eu atribuir, eu já estou atribuindo para este seletor, eu fiz em relação ao nome. Também faço em relação ao e-mail. Valor e-mail, altero, é valor e-mail. Copiar para não ter erro. Simplesmente copiar o nome do seletor é mais fácil. E também a variável e-mail valor. Confiro, Ctrl F5 para recarregar. Agora eu edito esse daqui, clico em editar, acrescento a letra B neste local e a letra B neste local. Clicando em salvar, será que ele substitui o campo pelo texto? Clico em salvar, sim, substituiu o campo pelo texto e atribuiu o novo valor. Ele simplesmente atribuiu o valor, mas ainda não salvou no banco de dados, não editou. Próximo passo é preparar a string de valores que deve ser enviado para o arquivo PHP responsável em salvar no banco de dados. Eu crio uma variável com o nome de dados form. Essa variável recebe primeiro o ID está dentro, só conferir dentro deste parâmetro. Então, simplesmente concateno aqui, sim, simplesmente concateno, novamente concateno,
E você pode concatenar de outras formas, colocando esta variável. Eu sei que existe, mas eu prefiro utilizar nas aulas este modelo. Se você prefere utilizar a crase, sem problema. Seguir o outro formato utilizando a crase, sem problema. Não há nenhum problema. Aqui eu prefiro utilizar este modelo. E comercial, indicando que vai ter depois o nome. Nome recebe o valor que está dentro de nome, valor. Lembram do console log, concateno e comercial, indicando que tem também o e-mail. E o e-mail recebe, não esqueça do sinal de igual, recebe o valor que está em e-mail valor. É esse valor que será enviado para o PHP. Se você der um console log, vamos ver, vardamp, não, vardamp é no PHP. Aqui é console log, para conseguir ver o resultado que está dentro desta variável. Ctrl F5, clico em editar no 3005, apresentou o formulário, acessou 3005, coloco a letra C e aqui também a letra C. Clico em salvar, atribuiu o valor exato, tem a letra C, e aqui eu tenho o console log, ID 3005, o nome que deve ser salvo no banco de dados e o e-mail que deve ser salvo com a letra C. Este valor que deve ser enviado para o arquivo PHP. Coloco o comentário, fazer a requisição, utilizando o fetch para o arquivo PHP e enviar através do método post os dados do formulário. Conforme eu citei, será utilizado o fetch, mas somente primeiro eu coloquei o await, mas para poder utilizar o await, preciso acrescentar o async aqui na parte superior. Se eu não acrescentar o async, não posso utilizar o await. Await aguarda o processamento. Faça uma requisição para um arquivo PHP com o nome de editar.php e este arquivo ele recebe um objeto. Este objeto recebe os dados através do método post. Depois preciso acrescentar o cabeçalho, coloco o headers e este headers recebe um novo objeto. E este objeto primeiro tem o content type e este content type ele recebe o seguinte valor, este valor. E envio os dados, vírgula, para separar a outra posição no objeto, recebe os dados no corpo e os dados estão em dados form, conforme eu dei o console log anteriormente. Preciso criar agora este arquivo editar.php. Pego como exemplo o listar, só para facilitar, Ctrl C, Ctrl V, altero de listar para editar, abrindo o arquivo editar, deixo a conexão com o banco de dados, só deixo a conexão, o restante eu começo tudo do zero para ser mais fácil de explicar. Preciso receber os dados que estão sendo enviados através do método post. Aqui está incorreto, é post, eu coloquei algo incorreto. Método post, verifique se você colocou o correto. Se eu estou enviando através do método post, neste local utilizo o filter underline input, indicando que eu quero receber todos os dados de uma vez só. Então será um input array, depois input post, método post, e recebo tudo com uma string. Para isso, simplesmente eu utilizo o filter underline default. Depois que eu receber os dados, eu atribuo para uma variável com o nome de dados. Posso retornar para verificar se realmente estou recebendo. Para isso, simplesmente coloco echo JSON encode, ou antes do JSON, eu crio uma variável retorna, assim eu consigo explicar melhor. Uma variável retorna recebe um array na primeira posição. Eu estou trabalhando com erro ou com status. Eu venho no listar só para conferir. Eu estou trabalhando com status. Então aqui também será o status. O status recebe o seguinte valor, recebe falso. Não houve erro nenhum, vírgula, e depois uma posição ID no array recebe o valor que está dentro da variável dados, e dentro da variável dados eu tenho o ID. Será que é o ID? Sim, eu tenho o ID, então posso utilizar
este ID mesmo. Simplesmente pego, coloco aqui o ID. É um array, eu preciso retornar um objeto. E para retornar este objeto, simplesmente coloco echo, em seguida JSON encode para converter o array em um objeto. O array que está dentro da variável retorna, eu converto em um objeto. E este objeto eu estou recebendo no JavaScript. Posso receber o que este arquivo PHP retornar e atribuir para uma constante com o nome de dados. Ele está retornando um objeto, eu preciso ler este objeto. Para ler novamente, await, aguardo o processamento, porque eu estou utilizando await. Imagine a seguinte situação: se este arquivo editar demorar para responder, o JavaScript ele não aguarda, ele pode ir para a próxima instrução. Mas como eu vou ler os dados que estão dentro desta constante, se este arquivo ainda não retornou? Por isso que eu preciso do await. Aguarde o processamento. Quero ler o que está dentro da variável dados, utilizando o JSON, porque é um objeto. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Dou um console log, assim eu apresento para vocês o que essa constante possui e também consigo explicar melhor. Retorno no projeto, Ctrl F5 para recarregar, 3006, clico em editar, acessou, exato, coloco a letra A novamente no final, clico em salvar, eu tenho um erro. Vamos ver o erro, um erro no post na linha 70. Vamos ver o post, assim, aqui é entre aspas duplo. Corrigir, Ctrl F5, venho em outro, clico em editar, pode ser esse mesmo, coloco a letra C no final, clico em salvar, venho em informação, agora eu tenho status falso, custom na linha 77, o console log, eu dei um console log em resposta que este arquivo editar retornou. Ele retorna isso daqui, status falso, era um array, eu retornei um objeto, sim, é um objeto, status falso, não houve erro nenhum, e o ID 3006 é o ID do registro que eu quero editar. Quero editar o 3003. Editar, coloco a letra N e aqui também a letra N. Clico em salvar, 3003. Estou recebendo o ID do registro que eu quero editar. Essa parte aqui eu implementei só para apresentar para vocês como vocês podem testar para verificar se está recebendo os dados corretamente. Mas eu preciso validar, verificar se vêm os dados. Se empty, se for vazio, se não veio o ID, então eu não posso tentar editar. Se for vazio, acessa este if. E neste if posso retornar um erro. Pego esse retorna mesmo, retorna status falso, houve um erro. Sim, eu coloco falso, houve um erro, não é ID, altero para uma mensagem. E a mensagem vai estar dentro de um alerta do HTML. Eu tenho alerta do Bootstrap no listar? Não, não tenho o alerta do Bootstrap. Então, eu posso pesquisar pelo Bootstrap, pesquisei pelo framework, abro o framework, venho na parte da documentação, pesquiso pelo alerta, abrindo a documentação, eu quero este alerta, utilizar, sendo o vermelho, esse daqui, alerta. Pego ele como exemplo, copio, inclusive no listar preciso também alterar, porque está um P de parágrafo. Eu altero para o alerta, substituo para o aspas simples e finalizo a div. Tem alguma coisa a mais? É no alerta, neste atributo também preciso alterar. Pego a div, substituo aqui também, fecho a div, tem mais algum lugar? Não, aqui não tem mais nenhum alerta, esse no listar e no editar, então aqui eu também abri a div, finalizo a div, internamente eu coloco uma mensagem de erro. Erro necessário enviar o ID. Eu posso testar sem enviar o ID, para ele acessar este erro. Coloco aqui o else e aqui no else eu retorno true. Status true quer dizer que conseguiu executar com sucesso.
Não preciso mais do ID? Não, sim, preciso do ID, deixo assim mesmo. E no custom faço o seguinte, não envio este ID. Excluo o ID, venho no código-fonte, Ctrl F5, clico em editar, clico em salvar, erro necessário enviar o ID. Por quê? Eu não estou enviando o ID, eu excluí o ID. Dou um Ctrl Z para retornar o ID, agora eu estou enviando. Ctrl F5, editar, salvar. Agora retornou o status true verdadeiro porque existe o ID. Apresentei como validar o primeiro campo. Assim eu posso validar os outros. Acrescento o else if para o segundo e depois o else if para o terceiro. Quais são os outros valores? ID, nome, verifico se está vindo o nome, preencha, necessário enviar o nome, não é preencher, eu coloquei necessário enviar. Depois eu tenho o e-mail. Se está enviando o e-mail, necessário enviar o e-mail. Simplesmente coloco a palavra e-mail. Assim eu preciso enviar os valores. Eu não envio o e-mail, apago esta parte do e-mail. Isso daqui eu posso apagar, sim. Apago tudo isso daqui relacionado ao e-mail. Ctrl F5, retorno para editar o 3001. Clico em salvar, necessário enviar o e-mail. Apresentou a mensagem corretamente porque eu não estou enviando o e-mail. Está realizando a validação. Você pode realizar a validação do campo nome, testar. Quando receber os dados, posso editar. Para editar, crio uma query, utilizo a palavra reservada update, edite na tabela. No banco de dados, a tabela é usuários, copia, faço o nome, mas mesmo assim eu copio para não ter erro. Edite nessa tabela, setando os seguintes valores. A coluna nome recebe o valor que estiver no link nome, para indicar que vai ser um link igual 2.nome. A coluna nome e também a coluna e-mail. São essas duas colunas que recebem o valor. Qual registro que eu quero editar, coloco a condição where, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. E atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline usuário. É um único usuário que eu quero editar. Tenho a query, preciso preparar, pego a variável con, que possui a conexão, é esta variável que está dentro do arquivo conexão, que possui a conexão, e posso utilizar porque eu incluí o arquivo conexão. Con, prepare, para preparar a query que está dentro da variável query usuário. Após ter preparado, eu atribuo para uma variável edit underline usuário, editar um único usuário. Depois de ter preparado, preciso substituir o link. Pego o edit o usuário, em seguida o link, este link nome, pego os dois pontos junto, recebe o valor que estiver dentro em dados nome. Assim como eu retornei o ID, você pode retornar o nome para verificar se está recebendo o valor. Substituir o nome. Tenho o link e-mail e o link ID. O link e-mail recebe o valor que eu estou enviando aqui através do JavaScript, sendo o e-mail. Eu coloquei o e-mail por último, não, o e-mail é o segundo. O último é o ID. Pego o ID, o link ID recebe este ID que eu estou enviando do JavaScript. Substituir, posso verificar se conseguiu editar com sucesso. Cifrão, edite o usuário, execute, se conseguir executar com sucesso, então acessa este if e retorna sucesso, se não, acessa este else e retorna erro. E apago este retorna, pego o retorna da parte superior que já possui a mensagem. Quando não conseguir editar com sucesso, retorna falso, e quando conseguir editar corretamente, retorna true, e não será o vermelho. Posso utilizar o verde, e o verde é o SUSES. Pego o nome do seletor e altero para SUSES.
Ao invés de ser erro, altero a frase usuário editado com sucesso. Confiro se eu estou editando. Eu tenho este usuário. Primeiro atualizo, Ctrl F5, editar, coloco a letra C no final, clico em salvar. Vamos ver, eu tenho um erro, não conseguiu editar corretamente, porque aqui eu não substituí o valor corretamente. Faltou o bind param. Não utilizei esta função. É este método que eu devo utilizar, o bind param, indicando que eu quero substituir o link pelo valor. Se você está seguindo as aulas sobre PHP, você já viu que eu havia colocado incorreto, mas não há problema. Clico em editar, novamente, a letra C, clico em salvar, em informação, usuário editado com sucesso, verifico no banco de dados, clico em procurar, é o último registro, então eu ordeno da forma decrescente, acrescentou a letra C, significa que editou corretamente no banco de dados. Então significa que agora eu preciso verificar se conseguiu editar corretamente ou não. Coloco um comentário, acessa o hífen quando não conseguir editar no banco de dados. Se resposta, não, aqui eu estou negando. Sigo a mesma ideia que eu implementei aqui acima. Se resposta status não for true, eu sigo esse mesmo padrão. Se não for true, acessa este hífen. Se resposta não for true, a princípio ele retornou true, porque conseguiu editar corretamente. Mas quando não conseguir, retorna falso. Se retornar falso, acessa este hífen e envia a mensagem de erro para o arquivo HTML que deve ser apresentado para o usuário. Utilizo o document getElementById. Será que eu tenho alguma ID para receber a mensagem de erro? MSG alerta. Sim, eu tenho este seletor responsável em receber a mensagem de sucesso ou erro. É este seletor que recebe. Inner HTML será um HTML, o que está dentro de resposta. Lembrem do console log, eu tenho resposta e depois é o MSG. É esta mensagem que eu preciso. Envio a mensagem para o HTML. Se não, acessa este else. Eu testo com erro. Vamos testar com erro, mesmo que consiga editar corretamente, eu coloco falso aqui, que não conseguiu editar, só para conseguir ver a mensagem de erro. Ctrl F5, clico em editar, em seguida clico em salvar, o usuário editado com sucesso, ele apresentou a mensagem, mas o importante, ele acessou este hífen. Eu queria que ele acessasse este hífen quando retornasse falso. Acessou, mas deve retornar true. Eu só coloquei falso para ele cair neste hífen. Continuo, else, então quando retornar true, acessa este else e aqui também. Tenho envia mensagem, mas aqui é mensagem de sucesso. Altero a mensagem, indicando envia mensagem de sucesso para o arquivo HTML que deve ser apresentado para o usuário. A mesma ideia que eu implementei aqui acima, indicando que o usuário foi editado com sucesso. Confiro, Ctrl F5, clico em editar, agora este usuário, clico em salvar, o usuário editado com sucesso. Conseguiu editar, mas agora observem que esta mensagem ela permanece. Eu venho em outro usuário, clico em editar e esta mensagem permanece. Não ficou legal. Eu quero chamar uma função para remover a mensagem após alguns segundos. Inclusive, coloco o comentário, chamar uma função para remover a mensagem após alguns segundos. O nome da função será remover MSG alerta, não esquecer do parênteses, e crio esta função aqui abaixo. Função, palavra reservada, remover MSG alerta, abro chave, fecho a chave, coloco um comentário, início remover a mensagem, fim remover a mensagem. Utilizo set timeout, passo como parâmetro uma função. Nesta função implemento o seguinte: eu quero substituir a mensagem padrão por algo vazio. Document, qual a mensagem? A mensagem que está dentro do getElementById MSG alerta.
é o mesmo seletor que possui a mensagem de sucesso ou erro. MSG alerta, em seguida será o inner HTML. Um HTML vazio e deve ser executado, vírgula, após 5 milissegundos. Após 5 segundos deve ser executado esta função para remover a mensagem. Posso pegar também quando não conseguir editar corretamente. Não, quando não conseguir, eu deixo. Dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em editar, letra C novamente, clico em salvar, usuário editado com sucesso, conferir se deve ocultar após 5 milissegundos. Ocultou a mensagem após 5 milissegundos. Você pode reduzir colocando 3 ou aumentando o tempo. Após remover a mensagem, eu preciso trabalhar agora com este botão. Por padrão, ele deve apresentar somente o editar. Só apresente o botão salvar quando o usuário clicar no botão editar. Para isso, eu faço o seguinte: no listar, preciso abrir novamente o listar, eu quero ocultar este botão salvar. Utilizo um CSS inline mesmo, o atributo style, e dentro deste atributo style, a propriedade display, indicando se deve apresentar ou não, eu coloco none, não deve apresentar. Não será o botão da cor laranjada, quero que seja da cor vermelha, o danger. Atualizo, não tem mais o botão salvar. Ele só deve ser apresentado quando o usuário clicar neste botão editar. Clicou no botão editar, deve ocultar o botão editar e apresentar o botão salvar. Isso deve ser implementado no custom. No editar, na função editar registro, antes do console, o console eu não preciso. Ocultar o botão editar e depois apresentar o botão salvar. Document, em seguida get element by ID. O botão tem algum ID? O botão editar, venho no listar, tem o botão e depois o ID. Pego o botão editar, concateno, mais o ID que eu estou recebendo como parâmetro. E para ocultar, utilizo o style.display, deve ser ocultado. Para isso, eu coloco none, não apresente. E na parte inferior, deve apresentar. Faz o inverso, venho no listar, o botão salvar, ele deve ser apresentado. Coloco o botão salvar, style para apresentar é o block. Conferir, dou um Ctrl F5, clico em editar, ocultou o botão editar, ocultou e apresentou o botão salvar, exatamente. Altero, colocando a letra C e aqui também a letra C. Clico em salvar, o usuário editado com sucesso está apresentando o usuário já editado, mas o botão salvar permaneceu. Como que eu vou salvar se eu já salvei? Então, agora eu preciso fazer o inverso. Na parte inferior, pego isso daqui, copio, depois que salvar, onde que está a função, temos a função salvar registro, e dentro desta função, depois de remover a mensagem, neste local, eu inverto. É apresentar, recorto, apresentar o botão editar e ocultar o botão salvar. Recorto o bloco, substituo no lugar do none e aqui na parte inferior eu coloco o none. Ctrl F5, tem algum que eu preciso retornar? Sim, esse daqui. Clico em editar, depois clico em salvar, salvou e retornou novamente o botão editar. Ocultou a mensagem. Na linha 81 eu tenho console log, caso eu tenha deixado algum console log, você exclui. Ou dou um Ctrl F e pesquiso por console log se tem algum. Não tem nenhum console log, significa que está tudo ok. Ctrl F5 novamente, edito algum registro de outra página, da página 3, este 2929, coloco a letra C, salvar, 2929, letra C. Verifico no banco de dados ou posso atualizar a página, página 3. Atualizo,
retorno na página 3, 29 e 29 continua com a letra C. Mas não é a letra C, quero deixar o padrão. Clico em salvar, usuário e editado com sucesso. Assim você consegue editar informações diretamente na tabela. Fecho o console porque está implementado. Gostou da aula? Então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.